Então, no fim do dia 23 de abril de 1500, Nicolau Coelho e seus companheiros voltam para as embarcações. À noite, eles enfrentam uma tempestade pesada que assusta os marinheiros. Inclusive, algumas embarcações, diz o Pero Vaz de Caminha, se desgarraram, mas não foram muito longe. Na manhã da sexta-feira, né, dia 24, então, vai haver uma calmaria, né? Tudo vai ficar muito bonito, o sol vai abrir e os capitães vão conversar e vão chegar à conclusão de que o susto da noite foi grande e que era necessário encontrar um lugar mais adequado para ancorar. E aí o Pero Vaz de Caminha fala também que, apesar de não estarem com necessidade, era bom que se encontrasse um lugar mais adequado até para eles reporem, completarem o estoque de água e de lenha. Muito bem. Então, às 8 da manhã, eles levantam as velas, sobem as âncoras e começam a navegar em direção ao norte, às 8 da manhã. Navegam por quase todo o dia, já do meio para o fim da tarde, eles vão encontrar um lugar excelente, um porto natural excelente para poder ancorar os navios. É o famoso Porto Seguro, no litoral da Bahia. Depois de navegar por várias horas, eles percorreram aí uma distância de 10 léguas, o que dá mais ou menos 65 quilômetros. Chegando lá como é que foi que eles fizeram isso? As embarcações menores, as caravelas, iam pelo litoral, próximos ao litoral, procurando efetivamente o porto. As maiores, as naus, iam mais distantes. Então, do meio para o fim da tarde, as caravelas encontraram um porto, né, cercado por um paredão de arrecifes, e ancoraram, e um pouco depois as naus maiores ancoraram também. O piloto da nau Capitânia não estava nela, estava numa caravela. Quando chegou nesse porto, pegou logo um batel, um bote, e foi investigar, né, esquadrinhar ali a região. Aí ele encontra acho que deixa eu ver se encontra aqui. É uma embarcação que os indígenas fazem, na África também tinha, almadia. Então tinha 2 índios pescando numa almadia. Como é almadia? É um tronco de árvore escavado, esculpido, um barco esculpido num tronco de árvore. E aí ele encontra esses homens na praia, ali na região do porto. Tinha também uns 60 ou 70 índios, todos eles armados com seus arcos e flechas. Não é Nicolau Coelho, é Afonso Lopes, que é o piloto da nau Capitânia. O Afonso Lopes embarca os 2 índios que estavam pescando e os leva até o capitão, certo? Então, esse aí foi o dia 24, a sexta-feira. Eles encontraram um porto, o famoso Porto Seguro, fizeram um contato direto agora, né, com 2 nativos e conseguiram levá-los a bordo da nau Capitânia na presença do Pedro Álvares Cabral. E aí, no entardecer, já quase à noite do dia 24, vai ter a primeira conversa, né, a primeira, entre aspas, o primeiro diálogo, apesar de nenhum dos 2 grupos conseguir entender nada da língua dos outros, mas numa linguagem universal, assim, de gestos e apontando. Eles vão ter uma longa conversa que eu vou narrar para vocês amanhã, no próximo vídeo, tá? A gente aqui, eu já falei, não temos pressa, vamos devagarinho. O importante é a gente ir imaginando, revivendo esses acontecimentos e assim colocando eles na nossa memória. Ontem eu ia falar uma coisa, mas o meu celular está com pouco espaço na memória e aí cortou o vídeo, mas eu vou falar agora. Quem assistiu o vídeo de ontem viu que no final eu ia dizer uma coisa e cortou. O que é que eu ia dizer? É o seguinte, olha, você tem uma verdade indiscutível entre os professores de história, não só entre eles, entre qualquer outro professor, a sociedade em geral, assim, sei lá, eu não me lembro de encontrar uma pessoa no meu dia a dia que dissesse o contrário, que contrariasse essa verdade. Que verdade é essa? Que verdade indiscutível é essa? A de que, quando você estuda história, você não precisa decorar as datas, nem os nomes.
Não se preocupe em decorar as coisas, porque o importante é compreender. Olha, pessoal, veja. Quando a gente era criança, né? Se você tem aí a minha idade, para baixo, para trás, o estudo da história geralmente era na base da decoreba pura, né? Então eu me lembro quando eu estava lá na terceira série, que eu tirava boas notas nessa época em história e eu decorava tudo, né? A maioria das coisas que eu decorei naquela época eu não me lembro mais. Então o que eu vou dizer para você é o seguinte: na minha visão, o estudo da história não pode abrir mão da memorização. Tem que memorizar, tem que saber as datas. Porém, isso é o mínimo, isso é o primeiro passo, né? Depois que você memoriza, você está pronto para compreender. Sem ter a estrutura cronológica na mente, você vai compreender o quê? É como querer montar um prédio sem a estrutura de ferro que sustenta o concreto. É como querer que um corpo pare em pé sem ter um esqueleto. Então, esse esqueleto é a cronologia. Você tem que saber. Então, essa conversa de não preciso preocupar em decorar não serve para nada. Não. Sim, a gente tem que compreender as relações, né, etc. Mas tudo isso depois de memorizar as datas, de ter uma noção geral das datas, dos períodos históricos, das etapas históricas, das classificações que os historiadores fazem. Inclusive, existe esse livro aqui, certo? Acho que deu para ler, né? É uma cronologia da história do Brasil colonial, de 1500 a 1831. E aqui, simplesmente, é uma tabela gigantesca com os fatos e as datas. E aí no prefácio aqui é um pessoal da USP, se eu não me engano, que fez esse livro. E eles falam o seguinte: olha, sem esse mínimo aqui, você não vai conseguir entender nada de história, certo? Então, assim, o mínimo que se espera. Quando começou esse negócio de não precisa, decoreba não funciona, a ideia correta, a base disso é o seguinte: não adianta apenas a decoreba, pura e simples. Como eu posso decorar uma letra de uma música em árabe e não saber nada de árabe, isso não vai servir para nada. Eu posso saber repetir cada sílaba da música, mas eu não vou ter a compreensão. É nesse sentido que a decoreba não serve para nada. Decorar por decorar sem compreender nada. Agora, compreender sem memorizar também é impossível. Então, tirem da cabeça essa história de que não precisa memorizar e decorar. Precisa. E não faz mal nenhum. Faz bem para a memória. Você vai desenvolver a faculdade da memória, decorando. Agora, depois da memorização, vem a parte, é sobre essa matéria-prima que foi memorizada que a sua inteligência vai funcionar. Beleza? Então fica aí essa dica para vocês, que é raríssimo a gente encontrar isso, mas eu coloco minha mão no fogo. Depois da memorização e da boa e velha decoreba é que vem o aprendizado, a compreensão. Não tem como, repetindo essa imagem, não tem como manter um prédio em pé sem a estrutura de ferro. Nosso esqueleto, nossa estrutura de ferro na história é a cronologia, são os fatos, essa é a matéria-prima. A compreensão vem depois. Beleza, pessoal? Então é isso aí, um abraço.